Vamos criar aqui predicados e funções. São elementos da lógica de predicados, realmente que a gente não usou ainda. Predicados, como vocês devem se lembrar, são como métodos booleanos em Java. Métodos booleanos retornam verdadeiro e falso. Então a gente pode criar um predicado aqui. Para que ele serve inicialmente? Primeiro, para que em Alloy a gente consiga criar especificações mais simples e fáceis de ler. Então eu quero, por exemplo, criar um teste para se o banco tem contas. Vou criar esse teste. E vou colocar como parâmetro o banco. Aqui a gente coloca o tipo. E aqui dentro eu vou colocar uma fórmula lógica que vai ser esse teste. Esse teste vai ser usado dentro dos fatos lá na frente. Aqui eu vou colocar o teste que eu faço, né? Se o banco tem contas, é pelo menos uma b.contas. E aí, todo lugar que isso aparecer, eu posso trocar por tem contas, usando o próprio b aqui, o para todo, como parâmetro, como argumento. E aí dá na mesma, né? A gente vai executar, vai ter as mesmas soluções de antes, mas a princípio numa especificação mais simples e fácil de ler. Funções, vocês devem lembrar, são diferentes de predicados porque elas retornam objetos. Então a gente vai escrever a palavra fun. E aí eu quero, por exemplo, retornar as contas de um banco B. A diferença do predicado é que o predicado a gente retorna verdadeiro ou falso, então não precisa colocar nada. Aqui, como a gente retorna um conjunto ou um objeto, a gente coloca depois dois pontos com o tipo de retorno. No caso, eu vou retornar contas, né? E aqui só a gente não precisa usar, a gente não vai usar a palavra return. A gente vai simplesmente colocar a expressão que vai ser retornada. Então eu vou colocar b.contas. Nesse caso, todo lugar que eu precisar das contas do banco, por exemplo, aqui dentro do predicado, eu posso colocar contas do banco B. Então quer dizer que esse conjunto retornado por contas do banco tem pelo menos um elemento. E esse vai ser o corpo do predicado usado aqui no fato. Tá? Outro exemplo que eu posso fazer aqui para deixar a minha especificação mais fácil de ler. Então, pelo menos, predicado, desculpe. Pelo menos um banco. Então, eu coloco aqui, posso colocar até 100 parâmetros por enquanto. E aqui dentro, eu coloco isso que eu coloquei no fato. Tá? Não precisa de parâmetro nesse caso, coloquei esse predicado aqui. E aqui eu coloco no fato, escrevo só isso, ó, pelo menos um banco. E aí, dá na mesma, só que eu deixei os meus fatos um pouco mais legíveis. E aí, outra coisa interessante sobre o predicado, que eu não falei ainda, é que o predicado ele é obrigatório em Alloy para que a gente possa executar o modelo. Executar entre aspas, tá? Porque não é a execução do modelo, a execução na verdade é da ferramenta. Então, quando a gente coloca alguma coisa aqui, eu preciso usar esse comando run. O run, ele exige que você coloque um predicado na frente dele. Eu coloquei um predicado vazio, vocês perceberam aqui, né? Um predicado vazio. Por enquanto eu posso colocar um predicado vazio, mas se eu quiser colocar outras coisas nesse predicado vazio, eu posso colocar que são elas, qualquer fórmula que seja específica para aquela execução que você quer fazer. Se fosse um teste. E aí eu coloquei esse númerozinho aqui, for 5, para 5. Por que isso? Porque, como vocês viram na lógica de predicados, ela é indecidível. Então, você verificar se uma fórmula tem solução na lógica de predicados para conjuntos infinitos,
Você não vai conseguir fazer. Então o que a gente faz em Alloy? A gente coloca um escopo. Se você não colocar nada, ficar só run show, como desse jeito aqui, vai ficar 3 como padrão. 3 elementos de cada conjunto que você colocou. Então tem 3, no máximo 3 bancos, no máximo 3 contas e por aí vai. Se eu colocar 5, quer dizer que eu aumentei esse escopo para 5. Para 10, posso colocar também. Isso faz com que a análise seja decidível, ou seja, essas fórmulas são julgadas, verdadeiras ou falsas, para um conjunto máximo de elementos. Mas aí fica estranho, né, a princípio, porque a gente não sabe se esses elementos vão ser verdade para conjuntos infinitos. Mas a gente tem uma boa dica, por isso que o Alloy é útil. Se a gente tiver uma boa dica, por exemplo, se funcionar com 5, com 10, a gente já vai ter uma boa ideia de que aquelas fórmulas são verdadeiras. Existe uma hipótese aí científica, empírica, de que a maioria das fórmulas pode ser julgada verdadeira ou falsa com um escopo limitado. Porque você não encontrou nenhum problema nelas até lá, provavelmente não vai encontrar para conjuntos maiores. E aí que entra, né, o show por baixo dos panos aqui, o backstage do Alloy. Ele pega esse run aqui, por exemplo, para 10 e transforma isso numa fórmula analógica proposicional. Por exemplo, quando ele pega um para todo como esse aqui, para todo banco tem contas, o que ele faz? Ele testa se o B1 tem contas, porque são 10 no máximo, né? Então ele testa para o B1, faz uma conjunção e testa para o B2 e até chegar no B10. Então ele consegue transformar a fórmula lógico-predicados em uma fórmula lógico-proposicional. Então o que ele faz no fim das contas, o Alloy? O analisador do Alloy. Ele pega essa fórmula enorme, gigante na lógica proposicional, que é a conjunção de todos esses fatos aqui. Todos esses fatos vão ser colocados em conjunção e vão ser transformados numa fórmula. Essa fórmula, adivinha, ela vai ser transformada em CNF. Se ela é transformada em CNF, com cláusulas, ela vai se transformar numa fórmula que é passível de ser usada pelo set solver. Se você for aqui nas propriedades, nas opções de Alloy, você vai ver aqui solver. E aqui você vai ver as opções que o Alloy permite de set solvers já prontos, open source. O Glucose, o Linglin, o MinSet e o Set4j, que é o padrão aqui na ferramenta. Você tem até a opção de imprimir a CNF para um arquivo, tá? Se você quiser ver como é que ela ficou. A gente já tem uma boa ideia quando a gente executa uma especificação como essa. Vejam que esse modelinho aqui, essa especificação com pouquíssimas linhas, muito pequeno, um sistema bancário de um banco de esquina mesmo, que não serve para nada. Ele, rodando aqui, gerou uma fórmula com 1437 variáveis. 147 primárias, provavelmente 1437 são os literais da fórmula CNF. E 2.564 cláusulas, ou seja, mais 2.500 cláusulas separadas por conjunções. Para gerar essa fórmula, demorou 19 milissegundos. A tradução para CNF ela é mais lenta do que o set solver, porque o set solver, para verificar se a fórmula é satisfazível no fim, se tem uma instância possível, que é mostrada naquela telinha dos quadradinhos, ele levou 12 milissegundos. Normalmente, a execução demora mais na tradução do que na execução. Isso é esperado.
né? Como a gente já viu até nos nossos algoritmos lá de CNF. Portanto, mesmo assim, uma fórmula com 2.500 cláusulas, o SetSolver demorou para resolver 12 milissegundos. Veja como está otimizado esse algoritmo de SetSolver, tá? E aí a gente percebe o poder desse tipo de tecnologia. Então, imagine se a gente tivesse só tabela verdade para resolver. Uma especificação minimalista dessa demoraria 2 elevado a 2.564 execuções. Seria realmente intratável. Veja como é interessante o uso do SetSolver. Com isso, pessoal, a gente já tem os subsídios para fazer uma especificação pequena em Alloy e fazer alguns testes. Esse vai ser o exercício que a gente vai fazer ao longo desses próximos dias. Valeu, um abraço e até a próxima.